Olá, pessoal, seja bem-vindo ao Pode Culturar. Eu sou a Gabi Pacha, estou aqui com a minha amiga Alexia Sanches. E o podcast favorito de vocês tem uma parceria super legal com o jornal Star Media News. E hoje nós recebemos uma convidada super especial, a doutora Mariana Patrícia. Ela também é colunista no jornal Star Media News. Ela veio tirar algumas dúvidas, algumas questões sobre direito, agrário, produção rural, tudo que envolve a cultura agro. Como vocês sabem, nosso estado tem uma cultura agro muito forte. Então, seja bem-vinda, doutora Mariana. Doutora. Quero que você se apresente um pouquinho, fale um pouco do seu trabalho pra gente. Oi, meninas, eu quero agradecer o convite, essa participação aqui com vocês, muito especial. Para quem não me conhece ainda, eu sou Mariana Patrícia, eu sou advogada, sou especialista em direito do agronegócio. Já faz 3 anos que eu venho nessa caminhada junto com o produtor rural. Desde muito cedo, a minha família é do agronegócio, então eu já vim desse berço do agro, né? Meus pais, desde dos meus bisavós, são pecuaristas, então mexe com pecuária, gado de corte. A gente é aqui mesmo do Mato Grosso do Sul. Então, desde muito cedo, eu sempre estive nesse ambiente ali do campo, desde pequenininha, indo para a fazenda, vivendo aquele dia a dia. E aí foi quando eu escolhi, vendo as dificuldades do produtor rural ali, o dia a dia, e até mesmo a falta de profissionais especializados, e convivendo com a minha família, a gente consegue acompanhar de perto ali a dificuldade, o que falta para o produtor rural, né? E aí eu escolhi me especializar nessa área, então hoje eu atuo com produtores rurais e empresas do agronegócio. Muito legal, super interessante. Acho que a gente tem uma pergunta para fazer. Posso começar, Alex? Pode começar. E tem uma pergunta que é bem básica, assim, até fiz uma listinha, porque não entendo do juridiquês, mas estou aqui para começar a entender agora. Que é, como é que você linkou, você falou que veio de uma família que já trabalha no agro, isso com o seu lado profissional, de direito, assim, da legislação, como é que foi pela necessidade mesmo da sua família? Foi pela necessidade e pela dificuldade. O produtor rural, ele é muito leigo. Então, assim, a vida do produtor, para ser bem sincera, é muito corrida. Ele não tem tempo de acompanhar as mudanças legislativas, ele não tem tempo ali de elaborar um contrato. Então, essas dificuldades me fez dar um olhar para essa questão e me perguntava assim, como que eu posso ajudar? Meu pai, meu bisavô, meus avós, como que eu posso ajudar vendo essa dificuldade? Foi aí que eu comecei a pesquisar essa linha do direito agrário, do agronegócio, e comecei a me especializar nisso. E hoje eu também puxo muito para a questão da tributação no agro. Que, querendo ou não, o produtor rural paga imposto, todo mundo paga imposto. Então, assim, eu acho que essas são as vertentes que eu trabalho hoje para ajudar o produtor rural e principalmente vindo de casa ali, né? Mas assim, além da tributação, quais são os maiores desafios dentro do seu trabalho para o produtor rural, né? Vendo, assim, da perspectiva da outra parte. Seu cliente, no caso. O produtor rural, ele tem diversos desafios. A gente vê o que está acontecendo agora no Brasil, essa dificuldade financeira, né? A gente vem de um histórico de safras muito ruins. Aqui no Mato Grosso do Sul, a gente vem de 3 safras seguidas ruins. Então, o produtor, ele precisa de ter uma assessoria, de ter uma assistência ali, principalmente nas questões financeiras, né? O produtor trabalha muito com banco, né? Eles precisam de créditos para financiar as suas safras. Então, a gente vê esse histórico nesses 2, 3 últimos anos aí, e a dificuldade que os produtores passaram, e que vem passando, eles estão num período agora de recuperação, né, de tentar se recuperar, de tentar se reerguer suas atividades, mas é um período muito complicado, né, porque a gente está em um momento de muitas incertezas, principalmente nas questões legislativas. Muito complicado para todo mundo. Imagino que no setor também não deve ser diferente. Eu queria saber, doutora, como é que você faz para lidar com esse juridiquês no dia a dia com o produtor rural? Assim, eles entendem, é uma coisa fácil, você precisa ensinar, criar alguma metodologia, uma praticidade, olha, para o senhor lá do campo que planta alguma coisa ou que tem gado, eu preciso explicar assim, ou assado, você tem uma metodologia já sua?
Eu trabalho com a simplicidade. Eu gosto muito da simplicidade porque o juridiquês a gente deixa lá pro Tribunal de Justiça. Ali pro produtor rural a gente tem que ter uma linguagem mais simples. Não adianta a gente querer falar bonito, né, pro produtor, porque eles são pessoas simples. Por mais que tenham alguns que já são muito... que já tiveram estudos, mas querendo ou não, o dia a dia ali no campo é simples. Então não adianta a gente querer falar muito juridiquês, né, porque... Não funciona, né? Eu acho que isso distanciava também o advogado do produtor rural. E tinha esse tabu de, não gosto de advogado, porque advogado é malandro, ou porque eu não entendo o que ele está falando. Eu acho que da simplicidade e acesso para as pessoas é a resposta. E se existe uma metodologia, já existe alguém que entende os dois lados, como você, que vem de família, e alguém que estudou e pode colocar em prática isso de forma fácil, é incrível. Com toda certeza, né? Acho que a principal questão hoje que eu vejo muito é a comunicação. Como que a gente se comunica? Principalmente o setor do agronegócio, como que a gente se comunica além do setor. Então, eu acho que hoje um dos principais desafios, até mesmo do agronegócio em geral, é a comunicação. E a gente precisa tornar essa comunicação um pouco mais simples, principalmente ali para o produtor rural ali. Perfeito. E quais são as práticas que podem ajudar a promover... práticas mais sustentáveis dentro da agricultura? Isso, estou falando no aspecto do seu trabalho, assim, que você orienta para os seus clientes. Então, hoje a gente tem um grande desafio que a gente fala que é a questão ambiental, e aí entra uma questão de comunicação também, porque hoje o produtor rural, ele é um dos que mais preserva o meio ambiente. Hoje, uma propriedade aqui na nossa região, ela tem que ter 20% da sua área de reserva legal. Então, o produtor, ele precisa ter essa preservação ali, entendeu? Então, até para poder produzir, né? Até para poder produzir, para estar todo regularizado ali, ele precisa ter essa área ele quer vender, ele quer ter lucro. Ali. Se não tiver, não pode, né? Pode, Isso. Doutora? Cada vez mais o mercado, principalmente o externo, ele está mais exigente nas questões ambientais. Então, o produtor, ele tem ali uma série de requisitos que ele precisa cumprir dentro da sua propriedade. Entendeu? Então, hoje eu falo muito da questão da comunicação além do setor, porque hoje a gente tem uma visão muito errada do produtor rural. Quem não é do setor, quem não conhece o setor fundo, né? E hoje a gente precisa comunicar além do setor, principalmente. A gente comunica muito bem entre os produtores, entre o pessoal ali do setor do agronegócio, mas a gente precisa expandir essa comunicação além setor ali, para mostrar que o produtor rural hoje, ele é o que mais preserva o meio ambiente. Sim, mas você acha que a cultura aqui do nosso estado, por sermos sul-mato-grossenses, a gente está sempre tendo contato com os produtores rurais, desde que você pega um carro e vai viajar na estrada, você vai ver as produções, as fazendas. Você acha que essa cultura do nosso estado ajuda esse contato com o produtor? Sim, sem dúvidas. Porque hoje o produtor, assim, hoje eu tenho os sindicatos rurais também, que tem os produtores, hoje qualquer pessoa ela consegue ter acesso ao sindicato rural, ela consegue conhecer a cultura daquele local ali, né, ver como que funciona a produção. A gente tem diversas associações, federações aqui no Mato Grosso do Sul, que as pessoas elas têm acesso a essas informações, aqui principalmente da produção agropecuária aqui do Mato Grosso do Sul. E quais são os principais conflitos que você acha dentro do agrários, dentro do universo assim, do seu trabalho? O que você acha sobre isso? Bom, hoje o produtor rural ele tem diversos conflitos, diversos desafios, né? A gente fala desde um simples contrato até uma questão fundiária, questão de regularização de terras, né? Hoje eu falo muito para os produtores rurais, um simples contrato ali feito com um advogado especialista. Ele vai evitar muitos problemas. E hoje a gente vive esse momento de conscientizar esses produtores que eles precisam disso. Entendeu? Não, eu imagino, porque o que a gente vê na mídia acompanha hoje, você fala produtor rural, todo mundo já pensa em aquecimento global, em, lei ambiental, como que a gente muda isso, pensa que eles são maus, e na verdade alimentam. Só que na verdade as coisas se conversam, né? Porque tem regras até para você ser produtor rural. E tem um escândalo que teve recentemente sobre produtores rurais que estavam escravizando pessoas em sua fazenda, e a pessoa
fala uma coisa que não eram escravos, que aquilo foi uma enchente, que realmente o rio sobe no Pantanal, que aconteceu outras coisas, mas já fica mal visto, né? O próprio Leonardo mesmo, ele ficou bravo. Eu não ia Ele foi falar acusado. nome, mas essa história... O cantor Leonardo, e ele foi inocentado, coitado. Só que ele ficou muito chateado que não foi veiculado na mídia, que o inquérito não deu andamento, não tinha nada a ver. Que não foi trabalho escravo, mas assim, a gente tá associando isso muito, porque a mídia associa muito. Isso, hoje a gente também tem essa questão da mídia, né? Muitas vezes a gente precisa também levar uma conscientização, mostrar a realidade dos fatos ali do produtor rural, entendeu? E talvez um contrato salve a vida de muito produtor rural aí, para depois o funcionário não falar que tá sendo trabalho escravo. E como salva? Essa questão do Leonardo mesmo era um contrato de arrendamento que ele tinha, era o arrendatário que tinha esse funcionário lá. E ele nem sabia, então. Ele não sabia. Entendeu? Mas, às vezes, por conta do contrato dele lá, que às vezes foi mal feito, acabou acarretando uma responsabilidade para ele trabalhista. E aí a gente volta às questões dos contratos. Hoje a gente precisa ter um contrato muito bem elaborado por conta das responsabilidades desse contrato, entendeu? Por exemplo, um produtor lá, um proprietário de terra, ele arrenda uma propriedade lá para o arrendatário. Muitas vezes esse produtor ele não vai nem lá na terra depois que ele arrendou. Não vai nem ver, não vai, entendeu? Não faz uma vistoria no local. E se ele não tiver um contrato resguardando ele das responsabilidades, seja ambiental, seja tributária, seja trabalhista, pode recair sobre ele com um contrato mal feito. Responde de forma solidária, né? Isso, responde de forma solidária. Por isso que tem que ficar muito atento. E como que o produtor pode se proteger, né, desses possíveis conflitos sobre o uso da terra ou da propriedade também? Acho que a primeira coisa é ele ter uma boa assessoria jurídica, né? Eu falo isso para diversos advogados, não é despesa, é investimento. Essas questões, a gente vê regularizações de terra, hoje está muito em alta aqui, agora no OMS a gente está com prazo de ratificação de terras de fronteira, da faixa de fronteira. Então, o produtor que ele não se regulariza, ele pode perder a terra dele. Ele pede o georreferenciamento, né? Que é o mapeamento, novamente, da área. Acho que é o estudo, né? Essa questão da ratificação, na verdade, ela é uma questão feita no cartório das terras de faixa de fronteira. Por quê? Porque a União saiu uma lei, se não me engano, em 2018, 2015. E ela pede para confirmar aqueles produtores que estão na área, porque senão essas propriedades elas serão incorporadas como bens da União. Então, o produtor ele tem um prazo até agora, em outubro, para fazer essa regularização no cartório, essa ratificação, né, essa confirmação que ele possui na terra ali, que ele ainda está na terra, porque senão ele pode correr o risco de perder a sua propriedade. E, assim, essa questão, assim, se o produtor ele não se atenta a essas novidades legislativas que estão surgindo, essas novas decisões, igual semana passada saiu uma nova decisão do STF que aqueles propriedades rurais que tiverem incêndios criminosos ou desmatamento ilegal poderão ser desapropriadas. E hoje a gente sabe que uma investigação, ela pode ter falhas. Com certeza. E eu acho que agora está tudo caminhando para se tornar tudo governamental, estatal. Então, quanto mais terra o governo em si consegue ter para ele, melhor. Isso, entendeu? Então, o produtor ali, às vezes, acontece um incêndio na propriedade dele. Ele é responsável, se ele nem souber do incêndio. E se ele não souber, e se não tiver uma boa investigação coerente ali dos fatos, ele pode vir a ter sua propriedade desapropriada. Tem situação, às vezes, é denúncia maldosa de vizinho, tem N situações. Isso, entendeu? Às vezes uma pessoa tá passando lá na sua propriedade, joga uma bituca de cigarro, pega fogo na propriedade. E a sua responsabilidade. E a sua responsabilidade. O produtor ali, ele vai sofrer uma investigação ambiental naquela situação. Isso é muito sério. E porque a humanidade toda caminha para isso, né? Isso, com certeza. Vou aproveitar o gancho aqui pra gente pegar algumas curiosidades. Quais são os principais direitos que os produtores têm? E muitos deles nem têm ideia que existe, assim, direito... Falar algumas curiosidades, assim, da sua área. Eu vou falar uma tributária, né, que mexe com bolsa, que muito produtor rural nem sabe. Existem produtores rurais que são pessoas físicas que exercem a sua atividade, que é a maioria dos produtores rurais do Brasil exerce a sua atividade na pessoa física. E eles possuem funcionários, né? E aí, como eles possuem funcionários registrados, eles pagam uma contribuição lá na folha de salários, e essa contribuição ela não é devida pelos produtores rurais, pessoa física. E todos os produtores rurais estão pagando isso.
E se ele não entra com uma medida, com uma ação para parar de pagar, né? Ele vai continuar pagando isso daí pro resto da vida dele. Indevidamente. Indevidamente. É uma contribuição paga indevidamente pelos produtores rurais. E o melhor, esses produtores que já possuem 5 anos contribuindo com isso daí, ele consegue recuperar esses últimos 5 anos pagos. E assim, muito produtor rural nem sabe Nem tem disso. ideia, ele não né? tem ideia, entendeu? Hoje eu falo que o produtor rural ele paga mais imposto do que devia. Que às vezes com uma boa assessoria, ele conseguiria diminuir muita coisa ali sobre impostos, entendeu? E você acha que, assim, hoje, nas redes sociais, como a gente estava conversando anteriormente, você, tendo todo esse conhecimento, esse know-how, toda essa experiência de ser filha de produtores rurais, de ser uma pessoa também do jurídico, uma advogada que entende, especialista nisso, já pensou em fazer algo seu, se comunicar na internet? Você tem algum canal? Você tem seu perfil no Instagram, ou TikTok, ou qualquer outra rede? Na verdade, eu já utilizo, né, o Instagram e, assim, a gente vê um crescimento muito grande de produtores rurais nas redes sociais. E hoje, um dos meus principais objetivos com a rede social é levar a informação ali de forma simplificada, numa linguagem simples para o produtor rural. E a gente sabe que nessas redes sociais, Instagram, TikTok, tá todo mundo usando, entendeu? Hoje em dia quem não utiliza fica para trás. Exatamente. Né? E assim, aqueles vídeos curtos, né? Eu acho que a informação ali objetiva de forma muito rápida para o produtor rural. Eu acho que esse é um dos meus principais objetivos ali nas redes sociais. E eles também consomem esse conteúdo. Consomem. Eles utilizam. Utilizam. Eu até fico impressionada, às vezes, de ver produtor rural no TikTok. Olha aí, a viu, gente acha que é uma rede social, assim, só para jovens, né? Pessoas novas ali, estudantes. Mas não. Produtor rural está no TikTok também. Mas o Mato Grosso do Sul tem também. A UEMS é muito forte, né? Na questão da agronomia. A garotada também está sempre se atualizando, atualizando as redes sociais. Eu acho que passa para outras gerações. Ensina o pai a colocar isso algumas coisas. Bom, e é muito legal. Quanto maior a rede de comunicação e informação, melhor. Esse é o objetivo, né? A informação chegar a todos, né? Sim. Principalmente essas redes sociais, esse é o... Independente se você está no meio do campo ou não. Hoje a maioria das fazendas possuem internet, né? A Starlink aí facilitou muito para os lugares mais remotos aí. Sim, então verdade. A gente vê produtor rural hoje tá ali ligado na internet. E em paralelo a isso, você escreve uma coluna no jornal Star Media News. Como que está sendo, quais assuntos, para quem acompanha nosso podcast, que também é veiculado lá, poder te acompanhar, né? Isso, lá eu escrevo alguns artigos também de forma um pouco mais detalhada sobre os principais direitos do produtor rural e principalmente aqueles assuntos que estão mais em altas, né? Ou novidades legislativas, alguma nova decisão que possa impactar ali na vida do produtor rural. Então, para quem quiser te acompanhar, pode entrar pelo Star Media. Tá ali no Star Media também, uma coluna ali. Agora a gente está em época de imposto de renda, até a última postagem foi sobre o imposto de renda. Algumas dicas ali de como declarar corretamente esses valores. Perfeito. Outra pergunta, como que o produtor pode se informar e se capacitar para lidar melhor com algumas questões jurídicas e até culturais aqui no estado sobre questões do campo? Bom, existem vários meios de comunicação que o produtor até mesmo procurar no Instagram, advogados, perfis de advogados mesmo, ou federações, associações que temos aqui no estado. A FAMASU mesmo, que é a Federação de Agricultura e Pecuária do Mato Grosso do Sul, ela é muito forte, ela tem diversos boletins que solta semanalmente, entendeu? Para os produtores rurais, e lá é bom esses boletins deles, que já é destinado para cada área, por exemplo, ovinocultura, pecuária de corte, entendeu? De grãos também. Então, ali, hoje, eles possuem um acesso a todo o Mato Grosso do Sul de informações, e o produtor rural ali, ele vai ter uma informação completa do que está acontecendo aqui no estado, né? A gente sabe que o nosso estado está crescendo muito na cadeia do agronegócio. A gente vê várias indústrias vindo aqui para o Mato Grosso do Sul, então a gente tem um crescimento muito grande aqui no Mato Grosso do Sul em relação a isso, entendeu? E tem várias oportunidades para os produtores rurais também. Uma curiosidade minha, até pessoal mesmo, andei para aquela região ali que a Suzano se instalou, Ribas, agora tem Bataguaçu, vem a Bracel, que é uma empresa chinesa também enorme. Como que afeta o agro? Porque ali era uma região que tinha muita fazenda, produção de pecuária, e agora todo mundo deixou de produzir qualquer tipo de
produto agrícola para plantar eucalipto. Sim, o que acontece? A Suzano, quando elas se instalam, essas empresas, geralmente elas fazem contratos de arrendamento com os produtores rurais ali da região. Então, assim, ela pega toda uma região, por exemplo, ali de Ribas, né, que é onde se instalou a fábrica da Suzano. Então, ela pegou aqueles produtores da região ali e fez contratos de arrendamento com eles. Você acha que o impacto para eles são positivo, então? É positivo? Sim, é positivo para eles, porque eles têm o arrendamento é um valor fixo que eles recebem ali mensalmente ou anualmente, né? Depende de como é feito esse contrato. Mas esses impactos também vêm na questão da cidade, ali, no desenvolvimento local. A gente vê em Ribas, ali, que após a instalação da Suzano, a cidade deu um boom. Desenvolveu, muita gente está trabalhando lá. A questão de empregos cresceu muito, entendeu? Então, a gente vê esse desenvolvimento. Mas e a produção menor de comida? Você acha que não impacta? Eu acredito, na minha opinião pessoal, não impacta, entendeu? Porque a gente tem outras regiões muito fortes aqui no Mato Grosso do Sul. Por exemplo, a gente pega a região norte, a gente tem a questão da suinocultura. São Gabriel do Oeste é muito forte em suinocultura. Região sul é mais forte em grãos. Então, aqui no nosso estado, a gente tem as regiões com as suas particularidades, entendeu? Olha, só uma curiosidade mesmo, mas eu acho interessante também, porque o produtor rural tomou conta, assim, da região, sabe? Então, tem muita gente que, de certo, tinha algum outro tipo de trabalho, tipo de produção, e agora é eucalipto, que eu também acho bem positivo, assim, para o desenvolvimento da nossa produção de região. Comida no mundo. Vai que acaba. É igual ali para a região de Cidrolândia, né? Tá vindo a Cutrale, né? Que agora a gente antes passava por ali só tinha soja. Agora a gente já tá vendo a plantação de laranja lá, né? Então, se a gente for achei bem legal, porque tem uma árvore que deu uma praga nas laranjas de São Paulo. Então, esse pessoal, a galera, os produtores de laranja, precisaram migrar e escolheram o Mato Grosso do Sul, né? Porque é questão de clima, essas coisas. Clima, solo também é muito bom, então... E como que os produtores rurais, eles observam para a cultura do nosso estado? De que formas eles contribuem, assim? Porque a gente está num podcast onde a gente se fala sobre cultura, desde a cultura do agro, a cultura do nosso estado, a cultura de nível nacional, cultura, o que está acontecendo no mundo em questão de cultura dentro história, arte, e, enfim, todo tipo de cultura. Você acha que aqui eles conseguem ainda ter esse olhar? Ou ainda não tem? Ou já está entrando na cabeça deles? Eles têm incentivado a cultura, têm vontade de participar? Eu vejo que os produtores, eles têm um lado cultural ali, principalmente nas questões das raízes, né? Permanecer as raízes, né? A gente pega o produtor ali do Pantanal, que são os pantaneiros. Então, lá eles têm uma ligação com a raiz muito forte. Então, a gente conhece produtores rurais pantaneiros, a gente vê até alguns utilizam as roupas antigas ali, a gente acompanha isso também. Né? A comitiva é algo muito cultural, algo, assim, é muito bonito, né, para quem não conhece, conhecer. Laço, né, laçado, laço comprido. Laço comprido é muito forte, né, então a gente vê no interior aí é extremamente forte, as festas tipo de laço, né. Sim. É um tipo de cultura, entendeu, mais voltada pro setor agro, né? Então, mas que eles fortalecem todos, né? Também, né? Porque existem campeonatos aqui no nosso estado, eles desenvolvem essas comitivas pantaneiras, onde os pantaneiros vão guiando, né? Isso. E fora, eu falo também cultura, tem um pouco de comida, né? Da gastronomia. Então, sim. Ali, a gente vai pro produtor pantaneiro ali, a gente vê o macarrão boiadeiro, o arroz carreteiro. Então, isso também é cultura. O fogão a lenha, né? Sim. E eles mantêm essa tradição. Tem produtor rural que são dessa região, eles fazem questão de manter. Isso é importante. Essa tradição. É importante, entendeu? Principalmente para essa nova geração que tá vindo conhecer, né? E não perder a essência, né? Porque o Mato Grosso do Sul, ele tem um pouco disso, né? Eu acredito que, assim, é muito forte essa cultura. Sim. Pantanal, Mato Grosso do Sul ali, a gente tem... Quem vem pra cá quer conhecer isso, né? É verdade. Quer ver cavalo, quer ver fazenda. Quer ver comitiva, quer comer arroz carreteiro. Isso. Acaba fomentando o turismo, né? Sim, que é ótimo. Em falar em cultura, abordando esse aspecto mais geral, políticas públicas dentro da área do setor agro, o que você acha que falta, o que você acha que está sendo feito? Porque como é um estado muito voltado para o agro, eu acredito que tem bastante. Eu vejo algumas coisas, até pela FamaSul, pelo governo do estado, bastante coisa. Como que impacta no seu trabalho, com seus clientes? Nossa, impacta geral, né? Porque
é uma questão ali do dia a dia do produtor rural. Mas assim, até que nesse último governo agora, eu tenho até um elogio a fazer. A questão do agronegócio cresceu muito. Hoje os produtores rurais estão sendo muito valorizados aqui no Mato Grosso do Sul. Então a gente vê assim, várias políticas públicas do governador do estado incentivando a produção agropecuária no Mato Grosso do Sul. E não só para o produtor rural, mas esses incentivos fiscais para essas indústrias virem para cá, para o Mato Grosso do Sul, estabelecerem as suas fábricas aqui, também é uma questão de política pública que impacta o setor do agronegócio como geral, entendeu? Não só o produtor rural ali, mas o agronegócio como agronegócio no geral. E principalmente o desenvolvimento do nosso estado. O nosso estado ele tem um PIB no Brasil positivo, entendeu? E é um estado que está em crescimento muito acelerado. Então, isso são decisões assertivas de política pública do nosso governador, entendeu? Então, hoje o produtor rural, querendo ou não, ele tem muitos incentivos fiscais estadual, né? A gente sabe que isso vai sofrer uma mudança agora com a reforma tributária, né? Que vai mudar todo o sistema tributário, mas atualmente hoje está muito melhor de se produzir aqui no Mato Grosso do Sul. Não é à toa que a gente vê essas indústrias, outros produtores rurais migrando. Vindo para cá. Entendeu? Reforma tributária, você acredita que é mais positiva? Porque é bem polêmica. Tem setor que reclama bastante. Como acha que vai impactar, principalmente no seu trabalho, né? Que é mais voltado para o direito tributário também. Reforma tributária, sim, vai dar uma complicada na vida do produtor rural. Eu falo, porque assim, o que é a reforma tributária? A reforma tributária é uma reforma tributária sobre o consumo. Ela não vai mexer no sistema tributário em geral. Então, a gente fala de 5 impostos que serão substituídos. O ICMS, o PIS, a COFINS, o ISS e o IPI ali também. Vai ser substituído por um novo modelo, que vai ser o IVA dual, que vai ser composto por 2 novos impostos, o IBS e a CBS. E quando a gente olha para o produtor rural, hoje o produtor rural ele não é contribuinte do IPIS, da COFINS, do ISS. Em alguns casos, ele é contribuinte ali do ICMS. Mas, em razão de alguns incentivos fiscais que o setor do agronegócio tem, o produtor rural ele não é contribuinte direto do ICMS. Uhum. E quando a gente fala que vem uma reforma tributária, que o produtor rural ele vai ser contribuinte de 2 novos impostos, a gente já vê um grande impacto negativo para o produtor rural. Sim, até para entender, porque eu não sendo advogada, eu já ia perguntar, mas como assim? O que vai mudar? Por que eu vou ter que pagar mais 2 impostos? Por que isso faz sentido? Gera um questionamento, né? Gera. Outro grande problema disso é que precisa de uma gestão do produtor rural muito organizada para a gente entender como vai funcionar essa reforma tributária. Entendeu? Porque a reforma tributária tem um caso que ela estabelece um limite para os produtores rurais que serão contribuintes do IBS e da CBS. Aí ela cria um novo regime ali de exceção. Aí tem um sistema também que a reforma tributária traz de crédito e débito para o produtor rural. Por exemplo, se ele compra um insumo lá que tem o IBS e a CBS, se ele comprar um insumo que está embutido o IBS e a CBS, ele vai gerar um crédito para ele. Quando ele for vender ali a produção agropecuária, seja grão, seja o gado dele, ele vai ter esse crédito que poderá ser abatido. Então, a gente vê a complexidade desse novo sistema para o produtor rural entender isso. Nossa. Você explica matéria de direito tributário, substituição tributária para o produtor rural. Não, e é o pior ainda, porque a gente tem que explicar ainda que ele vai ter um sistema de crédito e débito. E para ele se aproveitar desse sistema de crédito e débito, ele tem que ser contribuinte. Então, aqueles produtores que não tiverem faturamento, que tiverem anualmente faturamento de 3,6 milhões de reais anualmente ali, eles já são obrigatoriamente contribuintes. Uhum. Os que não tiverem esse faturamento não vão ser contribuintes. Mas aí, esses que não tiverem faturamento, como que eles vão aproveitar esses créditos? Não vão ser prejudicados. Entendeu? Então, a gente, fora que tem impacto nos contratos dos produtores rurais, contrato de arrendamento, contrato de parceria também vai ter impacto. Então, a gente fala de uma reforma que já vai entrar daqui 8 meses, um período de transição, que a gente vai começar a ter ali... Que eles não estão preparados, né? Não estão preparados. Entendeu? E é, assim, uma questão assim, que vai mexer totalmente com o produtor rural. E que o produtor rural ele vai pagar mais imposto. Por conta desses benefícios que hoje ele tem, que ele não é o contribuinte, e até mesmo nas questões de insumos agropecuários,
seja seja na compra de um suplemento alimentar para o gado, seja na compra ali de um adubo, ou até mesmo de um herbicida, hoje ele possui benefícios que os impostos atualmente são ou alíquotas zeradas ou são isentos. E a partir de agora... E a partir de agora vai ter a incidência do IBS e da CBS. E a gente fala uma alíquota geral aí do IBS e da CBS de 26%. Mas no setor do agronegócio, para os insumos agropecuários, vai ter uma redução ali de 60% da alíquota. Então, a gente fala que o produtor rural vai pagar mais ou menos 11% de imposto. No setor primário, talvez seja bem pesado, né? Então, por isso Nossa, e hoje, como que você incentiva alguém a se tornar um produtor rural? Principalmente, eu acho que os que mais vão ter um pouco mais de impacto são os pequenos produtores, entendeu? Para eles entenderem isso e para a conta fechar. Se a gente vem de 3 safras aí, que tem safras difíceis, que está difícil, o produtor rural teve muitos prejuízos. Aí você imagina você aumentar ainda mais a carga tributária. Qual vai ser o lucro do produtor rural? É engraçado, porque acompanhando o Fórum Econômico Mundial, assim que eu acompanho, leio, gosto das polêmicas, e eles falam que a gente está caminhando, a humanidade toda, o planeta todo está caminhando para uma composição socioeconômica de stakeholders. Stakeholders, acho que é assim que se pronuncia. E que vão ficar só os grandes. Que os pequenos vão ter realmente muita dificuldade em acompanhar, enfim. E aí a gente vai vendo isso no dia a dia, está muito mais próximo do que a gente imagina. É uma tendência, É né, uma que tendência. eles colocam na agenda 2030 até, que a gente acompanha muito. E é muito complicado hoje para o produtor rural pequeno ali, se ele não tiver uma gestão muito boa da sua propriedade, é muito difícil a conta fechar, ele ter um bom lucro, né? E assim, a gente vê que muitas vezes o produtor ele não é reconhecido, né? Ele não é remunerado muito bem. A gente pega o pessoal do leite, pequenos produtores do leite. O lucro deles é muito pequeno, entendeu? E é um pessoal que trabalha muito. Trabalha demais, trabalho desgastante. Eles trabalham muito. 24 horas, domingo a domingo, trabalhando em função daquilo, entendeu? Não tem feriado, não tem férias, entendeu? E às vezes para contratar um funcionário para colocar ali é muito caro para o produtor. Então, assim, o produtor ele precisa se preparar o quanto antes. Bom, e o pior é que a reforma tributária ela também mexe ali no imposto de heranças e doações. Então vai ficar mais caro. Nossa. E progressivo ainda. Então a gente vê que isso daí também é um outro grande impacto ali para os produtores rurais no geral também, entendeu? Nas questões sucessórias. Por isso que a gente trabalha muito a questão do planejamento sucessório. Até mesmo porque hoje a gente tem um desafio muito grande em questão de manter essas propriedades, né? De fazer a sucessão. Hoje a gente fala que 30% só das empresas, no geral, elas chegam à 3ª geração. Então a gente vê esse problema também de sucessão. Hoje a gente não vê os jovens já querendo muito ir para o campo, né? Então, por isso que eu fiz essa pergunta, para ver a perspectiva delas, às vezes, de quem é atuante na área, né? Isso, às vezes o produtor rural, o pai tá ali, o filho vai fazer medicina, vai fazer direito, vai para uma área de fugir também, né? Minha mãe é produtora rural, da região lá de Bodoquene, eu fugi também, fiz direito, estou em outra área, trabalhando com cultura. Só sobra pro meu irmão, Alan, já sabe, né? Mas é isso que vem acontecendo, entendeu? Então, os produtores rurais, eles precisam também voltar um olhar ali para a sucessão. Quem que vai ficar ali depois que esse produtor rural não estiver mais aqui? Como que essa atividade ela vai continuar? Então, esse é um outro grande desafio. E por que você acha que tem esse pouco interesse dos jovens de dar continuidade na empresa familiar? Uma das questões é a falta ali de incentivo mesmo. Hoje, igual eu falei, o produtor rural trabalha ali, se esforça para o filho estudar medicina, ou fazer direito, ou fazer outras odontologia. Isso, os próprios pais, já incentivam mudar de profissão. Isso, entendeu? Mas a gente também tem um público jovem que vem se empenhando ali para continuar ali nessa produção agropecuária. Tem mesmo, né? A gurizada ali, né? Região de Aquidauana, meus primos, abraço também. Meus primos são encantados também pela área rural. Eu tenho um primo que faz agronomia, então por isso que eu falo que tem sim uma geração. Sim, tem uma geração muito interessada. Por isso que eu perguntei, né? Que além o produtor rural mesmo, igual a FamaSul, deve ter também iniciativas para apoiar os jovens. Isso. Na FamaSul
tem a Comissão FamaSul Jovem, da qual eu faço parte hoje, que ela é formada por jovens do setor ali. Então, a gente tem uma ampla comunicação entre a gente, porque existem pessoas que estão à frente de propriedades ali, jovens que já estão à frente de propriedades. Existem o pessoal das agrárias ali, médicos veterinários, ou que estão cursando medicina veterinária, zootecnia, agronomia. E a gente consegue fazer essa troca, ver o que o outro fez que deu certo, que a gente consegue aplicar ali, né? Então, a comissão da FamaSul Jovem, ela também nos ajuda nesse sentido. E ela vem também fazendo um trabalho com os jovens ali excelente, principalmente em questão de integrar no mercado de trabalho e unir esses jovens do setor, né, na comunicação também. E assim, é uma comissão que está crescendo bastante aí, né? Que ótimo, que bom que existem pessoas que fazem esse trabalho, incentivam, passam conhecimento, ajudam os jovens a entenderem melhor, fazerem parte desse lugar que é o agro, né? Que é sobre o nosso estado, que é sobre a gente, faz parte de todo mundo. Sim. Acho que mesmo quando você não trabalha diretamente com agro aqui no estado, todo mundo que nasce aqui é um pouquinho meio cowboy, meio cowgirl. Todo mundo tem o pezinho na fazenda, o pé na fazenda que a gente fala. Se você for pro interior ali, já entra essa sua personalidade ali, né? Você vai pras festas do interior. É verdade. É basicamente isso, entendeu? É basicamente isso que move o interior do estado. A gente pode ver que o pessoal, assim, quem nunca foi num clube de laço, né? Que nunca foi numa festa interior que tem rodeio, tem show ali. Então, assim, eu acho que é muito ligado à nossa cultura aqui do estado, entendeu? O agronegócio, querendo ou não, é o que faz, é o que movimenta o estado, é o que faz o estado crescer. E, querendo ou não, todo mundo já teve um avô que tem um pedacinho de terra, um tio que tem um pedacinho de terra, né? Ou os pais que vieram de uma fazenda e hoje estão na cidade, entendeu? Então, assim, é muito legal essa questão do nosso estado, entendeu? Olha, eu acho que eu queria agradecer você, doutora, por ter vindo, participado, né? Trocado esse conhecimento com a gente, uma ótima experiência. Falar de cultura abrange muito mais do que aquilo que a gente imagina. Cultura do estado também é agro, entender sobre direito, sobre as nossas leis também é muito importante. Eu quero te agradecer por ter vindo aqui hoje. Eu também gostaria de agradecer, doutora. Tem algum recado para todo mundo que nos assiste, que nos escuta? Deixa a sua rede social também certinho, que os meninos colocam para vocês acompanhá-la, doutora Mariana Patrícia. Muito obrigada pela participação. Nós tínhamos algumas dúvidas também, né, nessa questão de reforma tributária. E como a Gabriela disse, o agro é cultura, agro é tech, agro é pop aqui no nosso estado, tá bom? Meninas, eu que agradeço esse convite, essa participação, esse bate-papo, em poder também levar mais conhecimento para os produtores rurais ou pessoas também que não são do setor e têm curiosidade de entender como que funciona, o que está mudando, quais são as oportunidades do setor. Eu agradeço essa oportunidade. Para quem quiser me acompanhar no Instagram, é o marianapatricia.adv. Lá eu trago dicas diárias sobre o direito do agronegócio, como que o produtor rural ele pode saber um pouco mais do seu direito, entender melhor o seu direito e procurar os seus direitos também. Meninas, muito obrigada. E por hoje foi isso, um prazer compartilhar com vocês. Nos siga nas nossas redes sociais, Pode Culturai, nos acompanhe aqui, dê seu like, continue assistindo. Um beijo, obrigada, até mais. Até o próximo episódio.